O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: o distanciamento cultural, como um dos problemas do distanciamento do texto bíblico para a nossa realidade de hoje. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Lembrando que o assunto é este, mas o tema geral é teologia e o tema específico, a playlist específica é de hermenêutica, apologética e exegese, principalmente hermenêutica. Hermenêutica que nada mais é do que a arte de interpretar textos. É uma das grandes áreas aí da teologia. Não só da teologia também, né? Mas tudo aquilo que envolve texto. Mas aqui estamos falando de teologia. Então, esse problema do distanciamento, eu já gravei alguns vídeos. Tem o problema do distanciamento temporal, né? Distância de tempo entre o texto bíblico e a nossa realidade. O distanciamento contextual, que envolve aquele momento, aquele contexto. O distanciamento linguístico, que foi o vídeo anterior. Dá uma olhada depois, eu vou deixar lá no final. E hoje, então, o distanciamento cultural. O que o autor nos diz sobre isso? A correta interpretação da escritura está comprometida quando o leitor ignora o obstáculo chamado distanciamento cultural. A diferença entre a maneira de pensar e de agir do leitor se distancia do autor bíblico como um abismo. Então, a diferença da maneira de pensar e de agir do leitor se distancia do autor bíblico como um abismo. Cada livro foi escrito dentro de um ambiente cultural concreto e de situação concreta, muito diferente da nossa. E cabe aos estudos sociológicos, sociocientíficos esclarecerem o pano de fundo, ou seja, a situação original, onde foram originados os escritos, a qual, de outro modo, seria perdida pelo leitor contemporâneo. Mesmo a ciência nos possibilitando tal aproximação dos aspectos diacrônicos, históricos, e dos aspectos sincrônicos cultura, não podemos ignorar o distanciamento entre as características, cosmovisão, costumes, crenças e tradições dos autores bíblicos. Então, pensar esse distanciamento cultural nesses termos, né? O ponto de vista, cosmovisão, costumes, as crenças e as tradições dos autores bíblicos, e geralmente são muito diferentes dos nossos. O mundo no qual eles viveram é um mundo completamente estranho ao nosso. Para a correta compreensão de algumas passagens da Bíblia, o leitor necessitará do conhecimento prévio do contexto cultural daquela passagem. Perguntas como: por que Elias propôs o Monte Carmelo para ser o palco da disputa com os profetas de Baal e Aserá? Pois é, né? Por que o Monte Carmelo? São respondidas após a investigação do texto, onde descobriremos que os adoradores de Baal acreditavam que seu Deus habitava no Monte Carmelo. Está aqui um exemplo, então, para a gente entender essa questão cultural do distanciamento, né? Distanciamento cultural. E quando Paulo advertiu aos coríntios acerca da observância e cuidado para não ingerir carne sacrificada aos ídolos? Então, são coisas assim que precisam ser verificadas, né? Essa questão do distanciamento cultural. O que significa aquele texto naquele contexto cultural do autor bíblico, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. No próximo eu tratarei sobre o distanciamento autoral. Distanciamento autoral. O quinto e último distanciamento dessa série de vídeos sobre o problema do distanciamento do texto bíblico para a nossa realidade, beleza? Eu fico por aqui. Assiste o último vídeo aqui no canal onde eu tratei do distanciamento linguístico.